Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, dando continuação aqui, a nossa série aqui a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, nós conversamos aí no nosso último encontro, a respeito do período clássico aqui da cultura grega, aí do caso do povo grego, Estávamos conversando um pouco a respeito da época dos tiranos, depois como eles foram derrubados e como se instalou aí o sistema que nós conhecemos como politia ou politeia, que é aquele sistema de governo, digamos ali, de representação popular de fato, Colocamos aí a diferença entre a politeia e a democracia, atual, esse nosso regime republicano atual, que são coisas completamente diferentes, com situações diferentes, com termos diferentes, com adequações diferentes, com subconjuntos diferentes ali, com uma estruturação social completamente diferente, que fazia com que a politeia ela fosse realmente efetiva, diferente da república aí que tem todos os seus problemas atuais. Bom, falamos um pouquinho a respeito de como funcionava a questão da politeia nas polis gregas que seguiam o exemplo ateniense, a respeito do voto, ali, a respeito da organização social, entre outros, e aquelas também que seguiam o exemplo da oligarquia militarística, que era aquele exemplo de governo ali da diarquia, que era o governo de Esparta, um governo extremamente centralizado, um governo voltado ali para a questão da doutrina militar, algo digamos ali de organização social de uma forma hierárquica extremamente precisa e, vamos dizer assim, centrada e até mesmo, digamos assim, agressiva, uma forma ali bem disciplinada de governo, extremamente dura, com os cidadãos, E Esparta, digamos, ela também teve ali as polis que a seguiram, nesse exemplo, em relação ali ao período clássico. Explicamos, como que estas formas de governo ali associadas, ajudaram nesse desenvolvimento, digamos ali da Península Grega, como que as polis elas se desenvolveram, em cima delas ali a questão cultural e religiosa, estética inclusive, a parte arquitetônica que se desenvolveu muito na Grécia, a parte artística, e assim também como que o comércio, no caso da Península Grega, ele se expandiu, Isso quer dizer, então, que basicamente todo o Mediterrâneo, tinha, de certa forma, uma influência por parte da Península Grega, sendo que tinham colônias lá no extremo ocidente da Península Itálica, você tinha colônias, digamos, próximas a Creta, Mileto, Delos, você tinha várias colônias diferentes ali em meio a ilhas do mar Mediterrâneo, Santorini, enfim. E também você tinha colônias até inclusive próximas ao norte da África e até mesmo à Ásia Menor. Então a influência ali da Península Grega era muito grande, E obviamente que isso acabou chamando a atenção de um outro império aí que também estava já no seu apogeu, que numerosamente era muito maior em questão territorial, em questão de população do que a própria Grécia em si. Que vem a ser aí o Império Persa, o povo persa que basicamente controlava toda a Ásia Menor e o dito mundo antigo, como Babilônia, a parte da Síria, o território dos Medas, dos judeus, vamos dizer assim, os povos das estepes, todos de alguma forma, os egípcios também inclusive, todos de alguma forma tinham que prestar reverência aos persas, eles eram súditos dos persas. Então você vai ter aí um choque dessas duas grandes superpotências desenvolvidas em comércio, cultura, artes e, enfim, tecnologia. Você vai ter duas culturas que na época, vamos dizer assim, chegaram no máximo do que, digamos, ali o desenvolvimento humano se podia chegar no período, e ambos estavam prestes a colidirem um com o outro em relação à expansão de influência. E nós vamos ver justamente no episódio de hoje como é que esse conflito vai acontecer, como é que essa grande guerra épica, que é uma das mais conhecidas do mundo antigo, ela vai acontecer justamente por essa expansão de ambos os lados. É como uma dinamite, Ela vai ali, vamos dizer assim, como uma bomba, Ela vai enchendo, uma hora ela vai explodir, uma bexiga, Ambas ali, digamos, elas foram expandindo sua influência até o ponto de colidirem uma com a outra. E nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso, no episódio de hoje. Então, deixem já aí o seu like, Espero que estejam gostando do nosso conteúdo.
e vamos dar início ao nosso episódio. Bom, com o passar dos tempos, tanto ali a Península Grega quanto o Império Persa, no Oriente Médio, eles foram o palco ali de uma grande expansão. Enquanto os gênios e os aristocratas gregos, ali juntamente com a plebe, desenvolviam-se em relação à produção, comércio, e administração pública ali com a parte política, enfim, desenvolvimento público, do outro lado, ali no caso, em outro continente, os imperadores aquemênidas, eles fundavam ali enormes cidades, como Passárgada e Persépolis, as quais elas contavam com suntuosos palácios e construções públicas, como fóruns, casas de banho, armazéns, academias militares e outros, De uma forma estrutural ou material, pode-se dizer que ambas as culturas elas não possuíam rivais à sua altura em todo o mundo. Porém, uma vez em que a estrutura se consolida, a sua influência externa ela precede a própria expansão daquela etnia, ou do seu império nesse caso. Então o que acontecia? Se você pegar um paralelo daquele período no mundo, você não tinha nenhuma cultura que conseguisse rivalizar em um desenvolvimento humano, que conseguisse bater a Grécia, no seu desenvolvimento, as polis gregas, naquele desenvolvimento descentralizado das cidades, as polis, digamos, cada uma com a sua administração e subconjuntos, que formavam ali toda aquela influência, tanto da Península Grega quanto do Mar Mediterrâneo como um todo, e do outro lado o Império Persa, que tinha uma administração completamente oposta, era descentralizada também. Porém, o que acontecia? No caso dos persas, você tinha os sátrapas. Os sátrapas eles eram governantes ali de regiões diferentes. Por exemplo, você tinha um sátrapa na região onde hoje é a Palestina. Você tinha um sátrapa que, por exemplo, estava na região onde hoje é a Turquia. Um sátrapa que estava na região lá onde hoje se situa o Irã. Você tinha, digamos, sátrapas em províncias diferentes que se reportavam ao imperador. Nesse caso ali, a Dario I, que era no caso o sucessor ali de Ciro o Grande. Então o imperador persa, ele, vamos dizer assim, estava acima dos sátrapas, que eram esses governantes locais. Era descentralizado, mas ao mesmo tempo se reportava a uma estrutura principal. No caso da Grécia não, era uma descentralização total. Então cada cidade e estado era autônoma, cada polis ela tinha sua autonomia própria. Elas não tinham que se reportar, por exemplo, a Delos, a Mileto, a Corinto tem que se reportar a Atenas, porque o modelo que eles seguem é igual a Atenas. Não, eles seguem um modelo, mas não quer dizer que elas se reportem a Atenas. Tem alianças ali, mas vamos dizer assim que elas não têm obrigação ou nenhum dever, digamos, de se reportar àquela cidade principal. Ocorria alguns casos de algumas polis do sul da Península Grega que reportarem a Esparta, mas são casos bem, vamos dizer assim, excepcionais, exceções. Mas basicamente era uma descentralização total, Você não tinha ligação entre essas cidades que formavam ali o que a gente chama de Grécia Antiga, No caso do Império Persa não, era tudo centralizado, era tudo descentralizado, mas tudo ligado à figura do imperador ao mesmo tempo, uma hierarquia descentralizada muito bem definida, Então o que acontece? Se você pegasse qualquer outra cultura no mundo nesse período, vamos pegar, por exemplo, lá os chineses, por exemplo, lá no caso, você tinha lá a dinastia Shang, no caso foi derrubada. Você tem o período que nós vamos abordar ainda, que são os estados guerreiros, que a gente fala, são 6, 7 estados guerreiros, uma anarquia total, um caos, um querendo matar o outro. Não tem nenhuma organização naquilo, é um caos absoluto, em que um quer derrubar o outro. No Japão você tem um bando de, tribuzinhas pequenininhas brigando uma com a outra ali para ver quem consegue produzir mais arroz do que o outro e roubar o arroz um do outro. Então você tem aquela situação ainda meio que semi-tribal em alguns lugares, assim. Na África então nem se conta. Você tem alguns reinos ali, mas é um canibalismo, uma coisa terrível. Quando você vê também uma parte que a gente vai abordar depois, os nórdicos, a mesma situação, você tem tudo muito semi-tribal, você tem aquela transição, digamos, para uma cultura bem definida, algo que até se tinha ali na região da Índia, por exemplo, mas se reportavam aos persas. Então eles tinham uma certa submissão até aos persas, inclusive. Então você tem as duas maiores superpotências, são, vamos dizer assim, os Estados Unidos do mundo antigo, ali a Grécia, versus a Rússia do mundo antigo, ali a Pérsia. Então você tinha esses dois grandes impérios muito bem
constituídos, muito bem desenvolvidos, mas que estavam em rota de colisão, porque o desenvolvimento deles era muito grande, né? E, obviamente, que esse desenvolvimento ele precede expansão territorial. Então, o que acontece? À medida em que você vai expandindo a cultura e a influência, você vai abarcando outros territórios à sua volta. Isso é consequência. Hoje, nem tanto, né? Mas na época, a influência ela se baseava mesmo nesse expansionismo territorial. Isso acontecia. Então, você tinha essas duas superpotências ali eclodindo, né? E, como em extensão, né? O Império Persa ele era infinitamente maior do que qualquer outro reino. Tá? Sua influência ultrapassava fronteiras ao ponto de povos das estepes e da própria Índia, tá, lhe oferecerem tributos. Olha que situação, né? Então eles tinham uma influência enorme. Durante o reinado de Dario I, né, sucessor de Ciro o Grande, né, um dos sucessores ali, o Império Persa ele alcançava o seu apogeu. Tá? E tanto povos do Oriente, aí no caso, né, quanto nômades, habitantes de cidades e até mesmo judeus, eles eram seus súditos. Tá? E essa influência ela começava a alcançar as ilhas do Mar Mediterrâneo. Porém, essas ilhas já pertenciam a outro povo. Então, nesse período, você já tinha ali os persas exercendo influência sobre os judeus, libertaram eles da Babilônia. Os judeus, então, são gratos a eles, eles estão numa instância superior. Então, os judeus já não são mais um reino independente, como era na época de Salomão. Não, eles são uma região. É um reino, mas um reino fantoche dos persas. Você tem lá, por exemplo, o Egito, que os persas conquistaram o Egito, também se reporta aos persas. Então você pega lá norte da Índia, tem parentes que são sátrapas, digamos, dos persas. Então também se reporta ao Império Persa. Então todo mundo está meio que ligado ali à família Aquemênida. Está todo mundo meio que ligado a eles ali, nesse guarda-chuvinha, né? Então, o que acontece? Eles começam a expandir ainda mais. E essa expansão ela começa a pegar aquelas ilhazinhas ali do Mar Mediterrâneo, principalmente no extremo leste, Mileto, aquela regiãozinha ali de umas ilhazinhas como Delos e outras ali. Você começa a ver, opa, esse cara aqui já está começando a ter barcos comercializando mais comigo, está chegando mais embarcação. Eu vejo os caras meio armados ali, uns soldados, os caras com uns facão, uns escudos ali. Você já vê os caras chegando meio que de mansinho, exercendo aquela influência meio perigosa, aquela coisa meio hardcore. Assim você começa a ver, ó. Enfim, eles começaram a perceber que a expansão estava começando a peitar ali aquela região já do Mar Mediterrâneo. Os persas estavam começando a chegar ali já, estavam saindo lá do meio do deserto que eles eram lá e estavam entrando para dentro do Mar Mediterrâneo. Estavam saindo do continente da Ásia e entrando para o continente europeu. A coisa já estava chegando nesse sentido, né? Pra vocês verem a situação, né? E desde a colonização jônica, as ilhas do Mediterrâneo, tais aí como Mileto e Delos, né, elas eram parte do território de influência grego, tá? E suspeita-se, até inclusive, né, como a gente já até falou algumas vezes aqui, que a filosofia ela tenha nascido nessa região com um pensador chamado Tales de Mileto, que foi quem dizem ser aí o pai da filosofia, né, o primeiro pensador ali, o primeiro vamos dizer assim, vamos dizer que era uma doutrina, né? Mas o primeiro ali digamos assim, começar esse estudo que a gente pode dizer que se chama filosofia nessas indagações, né? Então foi mais ou menos essa região. Além disso, né? Essa região formava uma espécie de entreposto comercial, tá? A qual ali ela conectava, né, a Grécia a outros reinos do Mediterrâneo. Olha que situação. Então, a Grécia, para ela comercializar com o Egito, para ela comercializar com regiões ali do Estreito do Bósforo, com tribos daquela região, norte da África, parte da Ásia Menor, eles precisavam daquela regiãozinha ali de Mileto, aquele entreposto. Então liga, né? Tá bem no meio de tudo ali, é um portozinho, você pode abastecer e comercializar com todo mundo. Então era estratégico para eles, né? Durante a era dos tiranos, né, que até antecedia ali o período clássico, né, o rei tirano de Mileto, o Aristágoras, né, ele procurou agir de forma ambígua, tá, criando uma espécie de contraponto ali, se balanceando entre relações comerciais, tanto com as polis gregas, quanto ali com o Império Persa. Então o Aristágoras de burro ele não tinha nada, ele era um tirano, ele era um malvadão ali e tal, picareta como todo tirano, só que o que acontecia? Ele não era bobo, então o que acontecia? Ele fazia comércio tanto com os gregos, ó, sou aliado de vocês, sou da mesma família que vocês, do mesmo sangue, nós somos genos, todo mundo amiguinho, mesma etnia, nós vamos comercializar com vocês. Mas ao mesmo tempo, como ele sabia que os persas estavam mais perto
da região de Mileto, estrategicamente falando, começou a comercializar com eles também. Vamos ser amiguinho, ninguém briga com ninguém. Nós comercializamos com todo mundo aqui, enfim, vocês não brigam com a gente, os gregos não brigam com a gente, fica todo mundo na paz. O povo não tinha nada. Porém, o que acontece? Acabou a Era dos Tiranos, né? E com a queda aí do Aristágoras, né? Que o povo foi lá e derrubou Aristágoras porque era um tirano, fazia as peripécias malvadezas dele lá. O que acontece? Os líderes aquemênidas, eles forçaram a sua influência ali sobre a região de Mileto, aquelas ilhazinhas ali justamente apossando-se de administração. Então começaram a colocar ali fantoches deles ali para administrar a região de Mileto. Começaram a botar os soldadinhos deles lá, criar as guarniçõezinhas deles ali dos persas e começaram a exercer influência sobre o território que pertencia aos gregos. Então olha que situação, eles começaram já a pisar onde não era terra deles. Então falaram, opa, isso aqui é entreposto comercial, a gente pode negociar, exercer mais influência sobre o Egito que já é nosso, sobre a parte da Europa, as tribuzinhas ali dos Trácios ali querem negociar com a gente, os macedônicos, os armênios, o pessoal quer negociar com a gente ali, olha só, temos um produto para comercializar, a gente tem um imposto para aqui na região que é dos gregos, olha que só que bonito, vamos lá invadir o território dos outros para começar a comercializar nas costas deles. Ficou mais ou menos essa situaçãozinha legal, né? Então tá, o que acontece? Tal manobra, né, de certa forma egoísta, ela causou a revolta de várias das colônias gregas da região, que responderam com saques e ataques revoltosos a entrepostas embarcações persas. Então o que acontece? O povo ali de Delos, daquelas ilhazinhas ali próximas a Creta, Santorini, aquela regiãozinha, o povo começou a ficar meio nervoso, sabe? Aquela situação, porra, eu sou pescador, sou comerciante, isso aqui é minha terra, vem aqueles picareta lá do Oriente Médio e começam a negociar onde eu comando aqui, né? Minha terra, eles começam a se apossar do negócio aqui, a tocar o terror, quer dizer, monopolizar o negócio, então a gente vai ficar sem nada. Começaram a se revoltar e começaram a saquear esses entrepostos dos persas, começaram a atacar embarcações persas, afundar a embarcação persa, fazer piquete, enfim, queimar as mercadorias dos persas. Eles começaram a ferrar mesmo com os caras, tipo, revolta total em cima deles para que eles abandonassem ali a região, largassem o osso e fugissem dali, porque eles eram estrangeiros ali, não eram gregos, eram bárbaros e estavam ali exercendo a influência deles, né? Então, por causa que começou lá com Aristágoras, né? E o que acontece? Até esse momento tratava-se de um episódio isolado, né? Era uma revolta ali, no caso da região de Mileto, contra os persas que estavam tentando invadir a terra deles. Não tinha nenhum elemento externo ou maior, digamos, botando o dedinho no meio. Porém, eis que entra a questão aí, né? Temendo a perda de sua influência sobre o Mediterrâneo, que era totalmente importante, né? Principalmente estratégico, as polis gregas elas começaram a financiar os levantes das colônias, fornecendo-lhes equipamentos, armas e, obviamente, provisões, mantimentos, comida, né? Enfim. Entre os principais financiadores estavam os genos e plutocratas de Atenas e Erétria. Então o que acontece? Atenas começou a meter o dedinho lá. Erétria falou, aqui ó, vocês estão invadindo a minha terra, vou começar a financiar os caras que estão metendo terror em vocês, não quero saber, isso aqui é terra minha, vocês estão vindo aqui invadir meu território. Então os persas já estavam lá invadindo, estavam se aproveitando, fazendo comércio nas costas dos gregos. Os gregos foram lá e viram, opa, vamos parar com isso. Começaram a financiar as revoltas, dando armamento, dando mantimentos, provisões, equipamentos, garantindo ali a proteção dos revoltosos. E a Pérsia, obviamente, que não ia ficar muito feliz com isso, né? É aquela situação, você tem, quando você vê geograficamente falando, a Península Grega ela é minúscula, se você pegar em proporções, né? Você tem um punhado de cidades-estado e uma terra extremamente escarpada, enfim, que não tem uma extensão territorial muito grande. Do outro lado você tem a Pérsia, que é literalmente um continente, basicamente de extensão, é enorme. Pega todo o Oriente Médio e ainda a parte do norte da Índia, parte das estepes, enfim, inclusive o Egito. Então os caras tinham um poder extremamente esmagador em questão numerosa. Então para eles a Grécia, pelo menos em questão geográfica, ou vamos dizer assim, aparentemente territorial, era uma pulguinha.
a qual estava incomodando e sendo uma pedra no sapato deles. E a Pérsia, obviamente, os reis Aquemênidas lá, os imperadores Aquemênidas ficaram bem nervosos com isso e falaram: não, a gente vai dar um jeito nessa pulguinha, a gente vai esmagar essa pulguinha lá. Enfim, percebendo a influência por parte da Península Grega, malfadando seus planos, o grande imperador Dario I, né, ele organizou um grande contingente militar, né, com cerca de 50 mil soldados, pouca coisa, né, só 50 mil soldados, para a época era muita coisa, a fim de realizar uma guerra de punição contra os gregos. As tropas persas, elas contavam com experientes comandantes, né, como Mardônio, um dos homens de confiança, no caso do imperador Dario I. Mardônio, ele tinha uma influência e uma experiência também militar, né? Então o que acontecia? Quando você pega os gregos, você tem uma situação bem peculiar, né? No caso dos gregos, a maioria dos conflitos os quais eles vivenciaram na parte bélica militar, sempre foi na região deles. Você pega algum conflito que eles tiveram para estabelecer colônias, por exemplo, na Península Itálica, uma coisa ou outra em relação a Creta, Mileto, o norte da Península Grega com os Trácios, eles tiveram poucos conflitos históricos, digamos assim, que não foram conflitos civis dentro do próprio território deles, para influência, diferentemente dos persas, que basicamente passaram por uma cacetada de conflitos. Tiveram que tomar Babilônia, tiveram que tomar Egito, tiveram que tomar norte da Índia, estepes. Os caras literalmente viviam em guerra. Então, tipo, eles tinham uma puta máquina de guerra, desculpem a palavra, mas uma tremenda máquina de guerra, extremamente poderosa, agressiva e destruidora. Então o que acontece? Você tem, como literalmente uma bota e uma barata. A Grécia era extremamente pequena em relação à Pérsia, para você ver a situação. Mas estava se opondo ali, né? Tinha uma influência comercial muito grande, uma influência territorial, inclusive, né, em questão do mar Mediterrâneo, e não ia largar fácil ali do que tinha conquistado, né? Enfim. E outra coisa também, né? Tamanho aparato, né, empregado nesta ofensiva, que as forças persas, elas literalmente adaptaram uma espécie de ponte flutuante, a qual atravessava o Estreito do Bósforo, ligando ambos os continentes, tanto a Europa quanto a Ásia, né, fazendo com que suas tropas avançassem sem a necessidade de barcos de transporte. Olha que outra coisa engenhosa. Na época, você tinha a questão ali das embarcações, para você poder mover um exército todo de um lugar para o outro. Toda aquela questão, digamos, de envio de material, de tropas, para que você possa criar um conflito, né, para que você possa brigar em um conflito, é muito dispendioso e muito custoso. Isso os persas já tinham percebido. E você mover 50 mil soldados de um continente para outro, tendo que passar por um mar de oceano, não é muito fácil, né? Então o que acontece? Eles foram lá e criaram, sobre uma extensa engenharia, né, uma engenharia muito bem adaptada, uma ponte flutuante, da qual conseguiam se passar ali cerca de 2 ou 3 soldados por vez, ou até mesmo uma carroça, dependendo. Então eles conseguiram criar essa ponte rolante em questão de essa ponte ali, no caso de flutuante, né, em cerca de semanas. Então foi um feito de engenharia assim, impressionante para a época. Construções que levavam ali anos para serem feitas, eles fizeram em semanas esse sistema, né, no caso ali flutuante sobre o Estreito do Bósforo, que possibilitou que eles conseguissem atravessar, né, no caso com tantos soldados. Bom, e além desse fator, né, referente à questão dessa ponte flutuante a qual eles criaram para conseguirem passar com todas essas tropas, né, além dessa engenhosidade, as tropas persas elas contavam com o fator numerosidade, né, com um exército muito maior e mais experiente, né. Os persas eles inicialmente tomaram regiões externas da Península Grega, tais como a Trácia e a Macedônia, infligindo inúmeras baixas. Então o que acontece? Os gregos eles tinham uma questão ali de experiência militar, com questões internas, mas não tinham aquela experiência tão profunda militar, aquela organização militar tão profunda quanto a dos persas. Então os persas eles chegaram detonando, principalmente aquelas regiões externas, as quais, digamos, não tinham o mesmo desenvolvimento que as polis lá da Península Grega Central, que nem Atenas, Esparta, Corinto e outras.
pegar ali a região da Trácia e da Macedônia, os gregos consideravam como se fossem os caipiras da Grécia, tipo, a região mais, tipo, o Acre da Grécia, não falando nada contra os acrianos, tá, por favor, mas, tipo, a região mais, assim, fim de carreira que você tinha possível, a mais, assim, longe, quase bárbaros. Então, para eles, os trácios, os macedônios não eram porcaria nenhuma. Então eles não tinham a mesma conjuntura estrutural desses outros locais e caíram facilmente na mão dos persas. Os persas chegaram, foi uma mão com açúcar detonar com eles. Então foi lá o Mardônio, foi lá e detonou com eles. Então, opa, vitória para os persas, tomamos parte aqui da região do extremo leste da Europa, é nosso. Então já estamos fincando o nosso pezinho aqui. Estamos fincando o nosso pezinho aqui e nós controlamos essa região aqui do norte da Grécia. Vitória para nós. Então os gregos, nesse primeiro momento, você tem justamente essa questão das polis. Olha que coisa engraçada. Como você tem essa descentralização, sem uma organização territorial, se dizer, nossa, tudo isso aqui é nosso território. Não, cada polis se virava à sua maneira. E Atenas, Esparta, Corinto não estavam nem aí para essas polis, digamos, para essas regiões, essas províncias ali que não tinham nenhuma influência sequer ali na vivência deles. Então eles deixaram cair mesmo, não estavam nem aí para o que aconteceu ali com Trácia ou Macedônia. Elas caíram nas mãos mesmo dos persas, e os persas saíram cantando vitória no começo, que para eles foi uma grande vitória, né? Enfim, e obviamente, né, as tropas gregas dessas regiões eram pouco preparadas para um conflito tão avassalador. Sob o comando de generais como Datis e Artafernes, né, que eram grandes comandantes aí dos persas, as regiões das Cíclades, entre elas a ilha de Delos, que era sagrado inclusive para os gregos, né, uma espécie de Meca ali deles, né, assim como a Erétria, tornaram-se cativas dos persas. A Erétria, que antes havia financiado ali Mileto contra os persas, caiu na mão dos persas, né? Virou cativo deles. Então ia caindo que nem dominó um por um ali. Não tinha uma organização, ninguém se preocupava um com o outro. Isso aqui só nos importamos com a questão estratégica. Você é outra polis, você que se vire. Caiu, tô nem aí. Tipo, você é grego, mas não é na mesma polis que eu, então pode cair na mão dos persas. Os persas começaram, vamos dizer assim, num termo meio chulo, né? Começaram no 5-0, mas detonando mesmo, no 7-0. Cada polis que eles enfrentavam, eles derrubavam como se fosse um dominó. Então iam pegando para eles, né? E mesmo com o poderoso avanço persa, né, como chegando ali nesse auge, né, uma polis grega ela se sobressaía, né? Que é obviamente Atenas. Atenas ela possuía um efetivo de cerca de 20 mil soldados. Para vocês verem, né, polis elas são cidades, né, mas só que elas não têm tantas pessoas assim para poder recrutar. Polis são cidades, são pequenas, não são do tamanho de impérios que tem uma vastidão de reinos dentro dele. Então imagina, um império é literalmente uma estrutura com vários reinos dentro de um único império. A Grécia era uma região com várias cidades perdidas difusas, uma mais independente da outra. Então Atenas ao todo o seu contingente tinha 20 mil soldados. A Pérsia mandou de uma parte do seu exército 50 mil soldados para a guerra. Então era uma puta vantagem para eles, né? Novamente, me desculpem o palavreado, mas eles tinham uma enorme vantagem sobre os gregos, né? Em relação à parte de números, né? Os quais eles foram confiados ao comando do destemido general Milcíades, né? Então Milcíades era o campeão dos gregos no período, digamos, o grande general, o que ficou incumbido de mandar nos 20 mil soldados que ele tinha, né? Coitado, ele ficou com o rojão na mão. E este, tomando conhecimento do avanço persa, ele que era até bem astuto, um cara inteligente, sagaz, né, ordenou que um de seus subordinados, Fidípides, né, saísse de Maratona, região onde as tropas gregas se encontravam, né, e se dirigisse até Esparta a fim de solicitar reforços. Tá? E o subordinado ele teve de fazer cerca de 50 km, 60, algo assim de corrida, a fim de entregar a mensagem a Polis. Isso 50 de ida, 50 de volta. Então foi uma puta corrida, uma enorme corrida.
Ato este que viria a ser o nome de batismo, né, da corrida olímpica conhecida como maratona. Então, hoje nós conhecemos aí a grande maratona, né, essa corrida de enfim, de velocidade que nós conhecemos, né, dos jogos ali de esportes, enfim, essa corrida tão tradicional. O nome dela remonta a essa batalha, né, de maratona, no qual Fidípides ele teve que sair correndo, literalmente de maratona, ir até Esparta e pedir ajuda dos espartanos, reforços, falar, ó, a gente tá lá se enfrentando com os persas, vai ser feio o negócio, feio que nem briga de foice, e a gente vai precisar aqui de reforço para ajudar a gente. E o pior é que os espartanos, por razões religiosas e de tempo também para recrutar soldados, não conseguiriam enviar tropas em menos de 5 dias, tempo qual os atenienses eles não possuíam. Então imagine que situação tensa. Você tem 20 soldados, tem o dobro e mais um pouco ainda vindo para te enfrentar. Era 3 para 1. Tipo, pra derrubar mesmo, pra te aniquilar. E a outra polis tão poderosa quanto a sua não ia conseguir mandar soldados com menos de 5 dias. Então você literalmente ia ter que se virar com o que você tinha, né? Situaçãozinha complicada. Sendo assim, de forma audaz, né, o Milcíades ele lançou-se à batalha com o seu exército a fim de surpreender o elemento invasor. Então ele usou aquela tática, né? Melhor defesa ao ataque. Então vamos surpreender o cara. Enquanto ele acha que... Enquanto os persas acham que a gente vai se defender, vai se mocar, esperar eles, a gente vai surpreender eles, atacar eles em cima. Vamos descer a linha nos persas, né? Acabar com eles. E a Batalha de Maratona ela é tida como uma das mais impressionantes do mundo antigo, em relação a atrito direto. Tá? Aquele famoso choque, né? Conflito de choque. Os persas eles possuíam uma poderosa cavalaria. Porém, o terreno da batalha ele era acidentado, o que quase inviabilizou o uso de cavalos. Olha que situação. Enquanto isso, os hoplitas atenienses eles eram muito bem equipados, com lanças de ferro, compridas inclusive para perfuração, né? O que formava uma parede de contenção, forçando as tropas persas a se retirarem para o litoral da península. Detalhe, né? E desesperados com o cerco, os invasores eles precisaram, né, no caso, bater em retirada em pequenas embarcações, humilhados ali pela vitória esmagadora dos atenienses. E ao todo 6.000 soldados persas eles foram mortos, enquanto que do lado grego houveram poucas centenas de baixas. Olha que situação, né? Você vê como é que tamanho, ele não é documento, se você tem uma boa estratégia de batalha. Os persas, eles tinham um detalhe muito importante, né, dos povos do Oriente Médio, que eles são excelentes na criação de cavalos. Eles sabiam adestrar cavalos, eles tinham uma cavalaria muito forte e até mesmo uma infantaria ali aguerrida, né, com inúmeros soldados, um exército extremamente numeroso, mas que eles não tinham equipamentos de guerra tão avançados na época e uma doutrina de batalha também eficaz, mesmo com uma profunda experiência. Então o que acontece? Eles tinham guerreado em inúmeras batalhas, mas o exército deles era simplesmente numeroso. Era como um rolo compressor, que ele chega num lugar, vem aquela cambada de soldados, 5, 6 mil se matando um em cima do outro, chegando para te enfrentar, e você ganha mais pelo medo, digamos, né, pela agressividade, pelo medo de você ser aquele rolo compressor de não sei quantos mil soldados vindo para te enfrentar, do que pelo quesito organização. Então você ganha na numerosidade, mas perde na organização. Agora os gregos perdiam na numerosidade, mas eles eram organizados e tinham um equipamento muito bom. Os hoplitas principalmente, que tinham aquelas lanças enormes de 2 metros de comprimento, que uma estancada matava o sujeito. Então aquilo ali funcionava como uma espécie de serra, uma máquina, né, de perfuração, que eles formavam uma espécie de cinturão e iam empurrando o indivíduo para fora do campo de batalha. Os persas não tinham isso, eles tinham facões ali, facas rudimentares, espadas e outros, mas de curto alcance que não conseguiam chegar próximos dos soldados gregos. Então você perde com a cavalaria, perde com a infantaria, você tem uma capacidade bélica muito menor. Isso fez com que eles fossem perdendo território durante a batalha e fossem ali aniquilados. Imagine, a perda de 6 mil para, 300 em comparação, 400 em comparação, é extremamente uma derrota avassaladora, né?
e eles acabaram tendo que bater em retirada. Foi uma derrota humilhante, né? Aquela penínsulazinha pequenininha, com um monte de polizinha pequena. Vão lá, uma polizinha com 20 mil pessoas consegue detonar o exército de um império com milhões de habitantes. Então é estrondoso, né? Uma derrota humilhante, né? Enfim. E com grande perda material, né? E o cerco fechado sobre a Península Grega, porque obviamente os gregos reforçaram a defesa deles, né? Os persas eles retiraram-se do conflito por cerca de uma década. Então Dario I ele se sentiu assim, vamos dizer assim, que ele sentiu a humilhação dessa derrota, o imperador persa, porque ele havia vencido, seus antepassados haviam vencido inúmeras batalhas, né? Ciro o Grande era o grande conquistador, o grande vitorioso de inúmeras batalhas. E Dario I, na primeira grande batalha da vida dele, é humilhado pelos gregos. Os gregos o põem ali de joelho, né? Coisa impressionante. Enfim, e frustrado por essa derrota, né? O imperador Aquemênida ele focou seus esforços em ampliar a estrutura de suas cidades, assim como fortalecer as rotas de transportes dentro do Império Persa, né? Então o que acontece? Você tinha várias rotas, né, que ligavam ali o Império Persa de ponta a ponta. Você tinha a rota que ia para a Judéia, você tinha a rota que ia para a Índia, para as estepes, enfim, para o meio do Oriente Médio. Então você tinha comunicação com todas as regiões. E obviamente era muito mais simples para você conseguir material, para você erguer cidades, enfim. Então Dario I ele focou mais na estrutura interna, né? Fortaleceu, fazer aquela propaganda de que eu tenho uma estrutura forte na minha cidade, eu sou um bom governante, um bom administrador. General já nem tanto, né? Perdeu para os gregos, mas como administrador, um excelente administrador nessa parte. Vamos dizer assim que ele focou a propaganda, o peixe dele, digamos nisso, né? E o Dario I ele morreu como um grande governante para os persas, mas um derrotado na guerra, né? Já o seu filho Xerxes, né, ele assumiu o trono da Pérsia com uma única ambição em mente, que era eliminar os gregos. Então o Xerxes, muito diferente de Dario I, que era mais ponderado, vamos dizer assim, né, entrou na guerra porque os gregos, enfim, não queriam que ele botasse o entreposto comercial dele lá, ele entrou na guerra e, enfim, perdeu, beleza, perdi, enfim. Não vão me fazer falta os 6 mil que eu perdi lá na batalha lá, eu vou voltar a administrar aqui meu território, tá beleza. Xerxes não. Xerxes ele assumiu o trono já com aquela sede de vingança, tipo uma raiva terrível, uma revolta terrível. O sujeito cresceu literalmente com gana de se vingar dos gregos. Então para ele, tipo, diferentemente de Dario I que via a Grécia como mais uma pulga debaixo ali da minha bota, do meu grande império, Xerxes já olhava a Grécia como um rival altura. Esse aqui é o meu rival, esse aqui é o meu, como que se diz, é o meu alter ego. Esse aqui é o sujeito que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que destruir. Então, aquele ali é o meu objetivo de vida, é pegar aquele território para mim. Essa era a ideia do Xerxes. O negócio dele era esse. A grande ambição dele de vida era detonar com os gregos mesmo. E diferentemente, obviamente, de Dario I, que tinha a fama de conquistar os inimigos apenas tomando seus territórios ali, exercendo aquela influência, né? Xerxes era muito mais implacável em suas conquistas, tá? Ele moveu uma máquina de guerra muito mais agressiva e mais letal que a do seu antecessor, assumindo para si o próprio comando das forças militares, olha só. E várias colônias gregas elas se renderam aos persas, incluindo a polis de Tebas. E Tebas não era uma polis pequena, era uma polis até relativamente grande, se rendeu aos persas. Restava à frente dos exércitos de Xerxes somente a região uma dessas regiões, né, de Termópilas, né, que é o amontoado de desfiladeiros que separavam as outras polis da Grécia Central, né, neste caso Atenas. Então olha que situação. O Xerxes, diferente lá do Dario I, ele era agressivo, ele era louco mesmo, ele era, vamos dizer assim, vida louca mesmo, vamos usar esse termo popular, ele era vida louca mesmo, ele gostava de enfrentar os inimigos mesmo e botar no chão. O negócio dele era agressividade mesmo, era hardcore mesmo, chegava na região para vencer a batalha. Então o que acontece? Todas as colônias que ele foi conquistando no decorrer ali da expansão dele, elas
ofereceram pouca, quase nenhuma resistência contra os persas, visto aquela extensa máquina de batalha, muito maior do que a máquina de batalha de Dario I, e, digamos assim, com uma doutrina muito mais agressiva. Então, o Xerxes ele não tinha aquela, vamos dizer assim, aquele brio de, vamos dizer assim, de Ciro o Grande, dos Medas, ou então do próprio Dario I, de eu sou um imperador, eu sou, digamos, um monarca, eu não posso fazer o mal às pessoas, eu não posso, digamos, se eu chego num lugar, eu tenho que exercer a minha boa influência. Eu derroto outros soldados, mas com súditos eu respeito aquele território, eu não destruo aquele território. Xerxes não tinha isso. Xerxes chegava, se ele tivesse com raiva do lugar, ele metia fogo mesmo. Tipo, ele não seguia muito essa, vamos dizer assim, essa boa política, digamos, né? essa boa conduta das pessoas. Ali chegava metendo louco mesmo. Então ele não tinha essa vamos dizer assim, esse entrave com ele, né? Ele é bem mais perigoso nesse ponto, né? E somente uma força aguardava o Xerxes nessa região, que era aí a força dos espartanos, né? Que muitas pessoas já ouviram falar, né? Inclusive teve filmes aí do Frank Miller a respeito, né? Que são os 300 de Esparta, né? Que todo mundo ouve falar, né? Que foram as tropas lideradas por Leônidas. Só que a gente tem que pensar, não eram só 300 soldados, 300 espartanos, tinham mais soldados lá, tá? Eram cerca de 300 espartanos e 7.000 hoplitas, que aguardavam em uma escaramuça as tropas persas, tá? Infligindo um verdadeiro banho de sangue contra os inimigos. Então você tinha lá nessa batalha, né, de Termópilas. Termópilas né, um conjunto de desfiladeiros, de regiões escarpadas ali, que é difícil você passar, digamos assim, né? Você conseguir transpor essa região, ela é muito acidentada. Então é excelente para você fazer emboscada, para você enfrentar os sujeitos e meter porrada mesmo. É excelente para cilada, uma região bem fechada, né? E obviamente os espartanos eles usaram isso em vantagem própria, tá? E justamente por conhecerem aquela região, eles não usaram o efetivo todos deles. Eles empregaram uma parte do efetivo para outra situação militar, nós vamos já abordar isso. E esses melhores, esses campeões dos espartanos, né, esses 300 melhores espartanos foram com Leônidas para essa escaramuça. E mais 7.000 hoplitas de outras regiões ali do Peloponeso para enfrentar, digamos, os persas. Tá? Uma batalha que também ela teve ali a sua importância, mas mais pelo heroísmo de Leônidas, nem tanto pela, vamos dizer assim, pelo tamanho da batalha, né? Obviamente que ela foi decisiva por uma questão, né? Que Atenas ela vai sofrer ali um ataque justamente por causa dessa batalha, né? Mas visto que os gregos eles tinham outro plano nessa situação, né? A batalha de Termópilas ela se inicia, né, com essa vitória dos gregos, dos espartanos, né, no caso, justamente por essa escaramuça. Eles conseguem infligir uma quantidade de baixas tremenda contra os persas. Os espartanos eram bem fortes nesse quesito, né? Eram bem, digamos, agressivos, né? Conseguiam, um soldado ali conseguia dar conta de 3 inimigos facilmente. Então era um exército bem experiente, né? Bem treinado. Não eram tão experientes vamos dizer assim, em batalhas externas, mas eram muito bem treinados em doutrina interna e conseguiram dar conta no primeiro momento ali dos persas. Porém, ocorreu alguns entraves que, vamos dizer assim, acabaram por virar a moeda ali na batalha, né? Porém, né, justamente isso, um pastor lacônico ali, né, da Lacônia, ele traiu os espartanos, né? O Efiotes, que é um esse indivíduozinho legal aí, ele conduziu uma parte do contingente persa ao outro lado do desfiladeiro. Ele também conhecia a região, né? Então pegou um outro carreiro, uma outra área e mostrou para os persas: ó, aqui, ó, enquanto eles estão ali cercando vocês e tal, vocês estão ali de bobo, ali caindo na armadilha deles, tem esse outro caminho que eu posso mostrar para vocês aqui, que ele dá a volta no desfiladeiro, vocês podem cercar eles do outro lado. Olha que situação bem fácil, né? E obviamente os persas, enfim, fizeram um negócio ali com ele e, opa, se pagamos aqui, só leva a gente pra lá pra gente resolver essa situação, né? E obviamente
os persas conseguem cercar o Leônidas e os seus soldados. Então eles detonam ali 80% do exército dos hoplitas e deixam os 300 espartanos ali ferrados, quase com nenhum suprimento e, enfim, prontos para morrerem, né? E conta-se ali que, ao ser intimado, né, pelo próprio Xerxes a depor as armas, né, vendo ali que estavam cercados, o Leônidas mandou o Xerxes vir buscá-las com seu exército. Então o que acontece? Você quer minhas armas? Então vem pegar aqui. Vem enfrentar, cai na mão. Foi literalmente o que o Leônidas fez, né? O cara é guerreiro. E os espartanos, eles tinham aquela doutrina, né? Jamais voltar para casa, digamos, derrotado, né? Você só volta morto em cima do teu escudo ou com a vitória na mão. Então o negócio deles era ir até o fim da batalha. E ao final do dia, as forças de Leônidas, junto dele próprio inclusive, foram aniquilados. Leônidas perdeu. O que acontece? Xerxes mandou cortar a cabeça do sujeito e empalar o corpo dele, para servir de exemplo, né? Mandaram para casa o corpo do sujeito empalado e a cabeça lá presa no mastro. Lá, ó. Já era, quis enfrentar a gente, rodou. Então o que acontece? Os persas estavam vindo com tudo mesmo, com engano. E com essa vitória, né, que era, vamos dizer assim, a barreira, né, que impedia os persas de entrarem na região ali da Grécia Central, no caso de Atenas, o Xerxes conseguiu adentrar ali a polis de Atenas, né, vitorioso, porém não encontrou um exército inimigo, o qual estava se preparando em outra região. Então o que acontece? Para quem pensava, quem assistiu o filme 300, né? Nossa, agora a Grécia perdeu a batalha para os persas, né? Puxa, os espartanos morreram e tal, os 300 espartanos. Não! O que acontece? Aqueles 300 espartanos, eles eram os campeões de Esparta, os melhores. Mas só que o efetivo grande deles não estava lá. Eles mandaram um grande efetivo para outro contingente militar, junto com os atenienses, os coríntios, os tessalonicenses, enfim, os habitantes das outras polis gregas, né? Então eles fizeram um outro efetivo militar em uma outra região para concentrar a batalha em outro local. E o Xerxes ficou louco da vida. Ele viu aquela situação e falou: eu vou lá, perco a porcentagem dos meus soldados contra aquele maluco do Leônidas, mato ele, penso, venci o cara. Agora eu vou chegar aqui na cidade e vou cantar a vitória aqui em Atenas. Ele chega pro pódio para cantar a vitória e vê que não tem ninguém, uma viva alma na cidade, lá um soldado para enfrentar, nenhuma resistência, o povo tipo meio que, sabe? Daí, o que acontece? Ele vai lá, tomado de ira, e queima parte de Atenas como punição aos invadidos. Então o que acontece? Vocês querem me ferrar então, vocês não querem que eu consiga a minha vitória aqui, que eu, digamos, me sagre aqui vencedor dessa guerra, né? Então eu vou queimar aqui, vou incendiar metade da cidade só como exemplo. E ele vai lá e incendeia metade de Atenas. Alguns historiadores dizem que depois ele se arrependeu, que antes de morrer, quando ele estava velho, ele se arrependeu do que ele fez, que não era uma doutrina que a família Aquemênida fazia contra os seus invadidos e tal, as pessoas que estavam sob o seu guarda-chuva, né, do seu império e tal. Mas a verdade é que na hora o indivíduo ficou tão tomado de raiva que ele quis mesmo tacar metade da cidade. Me fizeram de bobo, então eu vou ferrar com vocês também. Não foi o que ele fez, né? Então ele tacou fogo em metade de Atenas e, obviamente, que o pessoal ficou irritado e foram bater no ouvido lá dos caras que estavam preparando o verdadeiro ataque dessa batalha, né? E como uma fera incontrolável, né, como um sujeito que já estava bufando de raiva e louco para querer findar com a situação de uma vez, né, que já estava cansado de tudo aquilo que aconteceu com o Leônidas, com aquelas escaramuças e tal, todo aquele embrólio que ele teve para chegar até Atenas, o Xerxes ele buscava encontrar e aniquilar as tropas gregas em seu maior contingente. Então ele não conseguia encontrar onde estava o maior contingente. Eu tô na região de Atenas, tô na capital dos caras, eu tô na cidade principal deles, não tem um sujeito para me enfrentar aqui. Tem uma coisa errada. Então o que acontece? Ele começa a rastrear os caras. Porém, a sua sede de vingança, ela ia ser justamente a ruína dele. O Xerxes, ele emprega toda a fúria dele, a agressividade, de ataque dele, de conquista, para conseguir
enfrentar um inimigo num conflito direto, num choque direto. Apostar naquela batalha de conflito. Vou posicionar o meu exército, eu vou te confrontar de frente como um rolo compressor e eu vou te derrotar. Só que os gregos, aí que entra aquela expressão popular que a gente fala, né? Tamanho no documento. E nesse momento, os gregos eles sabem usar muito bem essa expressão. Porque o que acontece? Eles começam a usar essa engenhosidade estratégica de região. Você vê, o exército persa é muito maior do que o exército grego. O exército grego, mesmo juntando todas as polis restantes que resolveram se dar as mãos ali para se ajudar, não dava 40% do contingente dos persas. Então a gente tem que dar um jeito nesses caras num lugar onde a gente consiga se virar com eles. E eles conseguem escolher um lugar, vamos dizer assim, perfeito para esse tipo de conflito, para conseguir ferrar com um indivíduo grande mesmo. E os gregos eles estavam bem alocados na região de Salamina, né, assim como no Istmo de Corinto, regiões de difícil acesso onde barcos mal conseguem manobrar e exércitos não conseguem sequer se coordenar. E liderados por Temístocles, milhares de atenienses, coríntios, espartanos e tessalonicenses aguardavam entrincheirados nos rochedos, assim como uma enorme frota de triremes aguardando pela grande emboscada. Então eles ficaram mocados naquela região escarpada, naquele lugar fechado ali perto do mar, só esperando os indivíduos caírem para dentro da boca do lobo, como uma armadilha. Né? Você bota lá o alpistezinho e fica esperando o passarinho cair para dentro da arapuca. Foi o que literalmente os gregos fizeram. Chamaram a atenção ali dos persas. A gente tá aqui, vem aqui, vamos enfrentar vocês de peito aberto, frente a frente. O Xerxes, loucão da vida, como que se diz, vida louca, metendo louco, falando, eu vou enfrentar eles de frente, todo enfurecido, levou aquela cambada de barcos, de triremes, tudo que ele tinha de embarcação, de soldados, vamos pegar esses caras onde eles estão lá, o inimigo tá ali, é ali que eu vou atacar. E foi o que ele fez, né? E Xerxes foi para a batalha sem nenhuma informação do campo, contando com a audácia do seu inúmero exército. Ai, meu louco professor, eu vou chegar aqui detonando, né? Foi mais ou menos o que ele fez. E o resultado foi uma das maiores escaramuças da história. Escaramuça, porque não sabe, é emboscada, com as forças gregas, terrestres e marítimas aniquilando milhares de persas e vingando o ataque às polis gregas. Então os gregos caíram com tudo em cima deles, aproveitando que eles ficaram literalmente encurralados naquela península, não tinham como manobrar. Eles vieram com as triremes escondidas das escarpas, cercaram as embarcações persas que não tinham como manobrar. Os exércitos que estavam mocados nessas trincheiras em volta dessas escarpas cercaram o exército e começaram a matança. Ali não tinha escape para ninguém. Foi literalmente como uma bota pisar numa barata, né? Foi bonito de ver num conceito militar, né? Enfim, humilhado em retirada, né? O Xerxes ele entregou o comando de suas forças ao experiente general Mardônio, né? O general que havia conquistado ali as penínsulas externas da Grécia, né? Que coordenou a retirada dos persas da região grega ali, até ser derrotado na batalha de Micala, né? Ou Mícala, né? Como quero falar, por aliados gregos. Então o que acontece? O Xerxes desacorçoou. Porra, mandou todo o exército ali, mandou seus milhares de soldados para a batalha, foi humilhado, mais humilhado ainda que o pai dele, né? E o pai dele não estava lá no meio do conflito, ele foi de cara mesmo, pessoalmente liderar o conflito, perdeu grande parte do exército dele naquela escaramuça. Os gregos deram uma surra nele, uma surra que nem surra de palmada de mãe mesmo, bonito de ver. Saiu derrotado e falou, não, pegou a chave do carro e tá aqui na mão do Mardônio, ó, termine o conflito, vai lá e tira os caras daqui, desisto, tô largando mão disso, desacorçoei, ponto final disso, não tem jeito, tô saindo fora. E
foi embora. Pegou a embarcação dele, os poucos soldados tinham ficado com ele e foi embora. Largou mão da batalha. E o Mardônio que se encarregou de ter que retirar os soldados ali da região, os ainda vivos, e conseguir coordenar a retirada, enquanto os gregos ali não acabavam com eles, né? Enfim, e pouco a pouco ali esse contingente foi sendo eliminado ali pelos gregos, né? E com a derrota da Pérsia, regiões como a Trácia, a Macedônia e Mileto, inclusive, elas recuperaram sua autonomia. E a Grécia ela conseguiu manter o controle do comércio do mar Mediterrâneo. Então, olha, a Grécia desse conflito saiu vitoriosa. Vamos dizer, aquela região que começou a ser perdida desde Mileto, eles conseguiram recuperar toda, basicamente. Então, eles voltaram a, digamos, exercer, né, essa influência sobre a região ali do Mediterrâneo. E a fim de garantir uma estabilidade, né, um tratado de paz ele foi firmado por ambas as partes, conhecido por Paz de Calhas, né, tratado que seria quebrado posteriormente. Então a Paz de Calhas ela fica ali por um certo tempo até considerável como um tratado, né, entre a Grécia e Esparta, entre a Grécia e Pérsia, justamente sobre a questão de influência no mar Mediterrâneo. Então a Pérsia reina lá no Oriente Médio, continente além do Estreito de Bósforo, e do Estreito de Bósforo para cá, o mar Mediterrâneo, quem manda, quem é a senhora absoluta é a Grécia. Então eles ficam nesse tratado de paz, né? Eles estabelecem um limite para que ambos possam coexistir, digamos, né? A Pérsia, vamos dizer assim que o Xerxes, ele, vamos dizer assim, foi dentre os imperadores aquemênidas talvez o mais, vamos dizer assim, agressivo, o mais impulsivo de todos, né? Vai ter um pior do que ele ainda, o mais bobo ainda, vamos dizer assim, no quesito popular, o mais perdido, assim, né? Que vai ser Dario III, mas a gente vai falar sobre ele bem mais posteriormente, né? Mas Xerxes, ele era, vamos dizer assim, impulsivo, né? E, vamos dizer assim, ele teve que aceitar esse tratado de paz de Calhas justamente para que não respingasse algo pro lado deles. Os gregos pensassem, agora vamos retroceder, vamos revidar, aliás, vamos entrar em guerra contra eles e agora atacar o território persa, por exemplo. Então, para impedir que isso acontecesse, Xerxes ele prefere o tratado de paz ao perder um território dele, né? Então, como diz, vai-se os anéis, fica os dedos, né? Então eu perco aquelas ilhazinhas do Mediterrâneo lá que não prestam para nada e eu fico com o continente inteiro para mim ainda, né? Continuo o senhor absoluto de toda a Pérsia. Então, beleza, conseguiram resolver isso nesse tratado, né? E a fim de criar uma aliança militar para custear os empenhos de batalhas, tá, os atenienses eles criam um grupo chamado Liga de Delos. Então, ali já vai começar uma outra fase, digamos, na história grega, digamos, administrativa grega. Os atenienses, como saem os grandes vitoriosos, porque eles que organizaram aquela escaramuça que derrotou os persas, quer dizer, os espartanos só entraram como que diz, com o efetivo humano, né? Tipo, como que se diz, quem planejou tudo foram os atenienses. Então eles saem os vitoriosos. Eles vão lá e eles criam a tal da Liga de Delos, que é uma aliança de polis. Então se tem o primeiro conceito do que a gente pode chamar de aliança bélica, né? Hoje a gente tem tantos exemplos aí como o OTAN, né? Como tal organização militar de não sei quantos países de tal região. Naquela época, o primeiro exemplo que a gente vai ter de aliança militar vinha a ser essa Liga de Delos, né? Que, digamos, Atenas ela se une ali a Corinto, Erétria e outras, Tebas ali, outras ali, né? E cria essa liga justamente para custear, digamos, batalhas quando sejam necessárias. Por exemplo, tem um elemento invasor, eu estou expandindo para tal região a minha influência e eu preciso empregar esforço militar, então tem um custo para isso. Então, basicamente, eles criam essa, vamos dizer assim, essa liga, né? Essa aliança. Então, ela vai dar o início a uma nova etapa aí na história grega, digamos, né? Que você vai ter duas ligas diferentes. A gente vai tratar disso posteriormente também.
que são aí a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. A Liga de Delos comandada por Atenas e a Liga do Peloponeso que vai ser comandada ali por Esparta, que não quer ficar por baixo de Atenas. Esparta tem a sua doutrina diferente e acha que Atenas é muito bafafá, é muita areia para pouco caminhãozinho, então a gente também quer ter a nossa liga e cria uma Liga do Peloponeso, né? Tão forte quanto a de Delos, e isso vai criar um atrito posterior que a gente vai conversar sobre isso. Mas a medição de poderes, né? Quanto ao derrotado Xerxes, né, o imperador Aquemênida ele faria uma grande suntuosa reforma em Persépolis, transformando aí na joia da coroa persa, a fim de servir como uma propaganda positiva dentro do império. Então o Xerxes, que de bobo não tinha nada nessa parte, a fim de fazer a mesma coisa que o seu pai fez antes dele, sendo derrotado pelos gregos, ele vai lá e ele embeleza uma outra cidade, enquanto Dario embelezou várias cidades, focou mais nas rotas, questão arquitetônica. O Xerxes ele focou justamente em Persépolis. Então ele transformou Persépolis, vamos dizer assim, no centro cultural, digamos, dos persas. Então Sipasárgada era a cidade de Ciro o Grande, Persépolis era a cidade de Xerxes. Então Xerxes ele faz essa grande reforma, ele transforma Persépolis na verdadeira joia da coroa do império. Melhor propaganda impossível, né? Então você tem um cara que é um excelente administrador da cidade, ajuda o povo, faz uma grande melhora na estrutura, todo mundo sai feliz e aclamam o cara, mesmo ele deixando morrer lá não sei quantos mil soldados, quantos gregos lá. Melhor propaganda não existe, né? Enfim, porém, o seu temperamento forte e o comportamento explosivo, né, ao qual Xerxes tinha, acabaram por servir como estupins para complôs internos. E os seus próprios ministros, nesse caso Artapano e Aspamitres, né, que eram os conselheiros dele ali, os ministros dele, planejaram seu assassinato por envenenamento. Então olha que coisa legal, os caras estão, vamos dizer assim, cansados da vida já. O Xerxes, aquele cara chato, de temperamento ruim, que, enfim, xingava todo mundo, não gostava de ninguém, enfim, eles foram lá, vão resolver essa situação. Então, para dar um cala-boca no indivíduo, foram lá e mataram ele. Enfim, envenenaram o Xerxes, né, e mataram. E a fim de se livrarem ali da culpa, né, eles acusaram justamente um dos filhos de Xerxes, que o nome era Dario também, o qual foi executado pelo irmão e sucessor do trono, Artaxerxes. Então Artaxerxes, acreditando, né, que o irmão tinha assassinado o próprio pai, foi lá e mandou matar esse irmão dele. Depois que foi descobrido o caso que tanto esses dois ministros é que tinham organizado, orquestrado a morte do pai dele. No caso da Pérsia, né, você vai ter uma questão bem engraçada, né, agora nesse finalzinho aqui pra gente concluir, né, desse conflito, né, que foram aí as guerras médicas, né. Vamos dizer que se põe esse ponto final na divisão do que é Europa com o mar Mediterrâneo e o que é Oriente Médio. Você tem ali basicamente essa divisão que ela vai, digamos, se permear, né, pelos tempos, o que se chama de cultura ocidental, modo de vida, né, ocidental e modo de vida oriental a partir dessa divisão, né. Os persas, eles em questão de cultura, não dá para se dizer que eles eram diferentes dos gregos, ambos tinham mesmo desenvolvimento cultural, né. Porém, vamos dizer assim, que por essas estruturas diferentes eles vão tomar, obviamente, caminhos diferentes. E a Pérsia, vamos dizer que ela de certa forma aprende a lição. A vitória, de certa forma, ela é boa numa guerra, óbvio. O país ali, ó, o reino, o território, se sai vencedor, campeão, destruidor ali de inimigos. Porém, o que acontece? A vitória ela pode trazer alguns problemas também, como a questão do ego. E com os gregos não vai ser diferente. Tá? Com os gregos nós não vamos ter diferença em relação a isso. Os gregos, eles, vamos dizer assim, vão começar a competir internamente, porque Atenas ela se sai vencedora, digamos, das guerras médicas. Eles que orquestraram ali aquela escaramuça, que derrotaram os persas, que os venceram, nós somos os heróis da Grécia. Então o ego lá em cima.
E os espartanos, eles empregaram muito efetivo físico nessa batalha. E tinha um mérito tão avassalador quanto dos atenienses, porém com estruturas e modo de vida completamente diferentes. Então ambos eles vão começar a medir forças ainda mais. Já existia esse estranhamento desde o início entre Atenas e Esparta por modos de vida diferentes. Porém agora, quando eles começam a exercer influência de fato administrativa com a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, a coisa vai começar a ferrar. Porque ambos eles vão começar a medir forças. E não só mais força administrativa, mas de influência direta. Então aí a situação começa a mudar. Porém, quem vai sair vencedora a longo prazo desse ego, digamos, vai ser a Pérsia. Nós vamos falar muito a respeito disso posteriormente, né? A gente vai abordar sobre a Guerra do Peloponeso, né? Mas a Pérsia em si, ela, como se diz no popular, ela começa a comer pelas beiradas. Digamos assim, que ela começa a ganhar territórios no Mediterrâneo. Isso vai acontecer posteriormente. Aquelas mesmas ilhas que eles conquistaram na primeira vez, eles vão reconquistar posteriormente, só que aos poucos. A partir do momento em que essas duas forças gregas, essas duas ligas, elas vão começar a entrar em choque. E vai chegar um ponto em que vai abordar em que uma dessas ligas vai competir com a própria Pérsia para financiá-los contra a outra liga. Vai chegar numa situação em que eles vão, digamos, pelo próprio ego, essas polis gregas elas vão começar a se degladiarem entre si e começarem a se desorganizar. Algo que, digamos, nesse ponto, uma administração muito mais organizada se sagra muito melhor. Então a gente vai entender isso posteriormente. Porém, no nosso próximo episódio, um episódio mais especial, nós vamos abordar aqui justamente a respeito de um dos temas mais importantes em relação à cultura, né, o conhecimento, que vem a ser a filosofia. Nós vamos abordar aqui sobre os filósofos, sobre Tales de Mileto, sobre inclusive Pitágoras. Vamos falar um pouco aqui, vamos falar sobre Sócrates, sobre Platão, vamos falar um pouco sobre um apanhado aqui a respeito da filosofia, né? Sobre a mãe aí dos estudos, né? E como vamos dizer assim, esse conhecimento dos pensadores ele vai influenciar aí toda a cultura ocidental, inclusive um grande imperador posterior aí que irá também trazer uma grande mudança para o mundo, né? Nós vamos falar aí também a respeito. Então, espero que nos encontremos no nosso próximo encontro, né? Deixem um like aqui no nosso canal se estiverem gostando aí do nosso conteúdo, né? E espero vocês no nosso próximo episódio. Desde já, muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.